Alô, tripulação, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula de RPA, da regulamentação da profissão do aeronauta. Mais uma parceria aqui nossa com a Escola de Aviação de Moisés e do canal Decolando na Banca. Então, pessoal, como eu sempre falo, não basta nós só lermos, vermos a aula e não buscar conteúdo maior e não tentar exercitar, fixar o nosso conhecimento. Para isso, para quem quiser, tem as apostilas do Decolando na Banca, são apostilas excelentes para quem está fazendo curso de comissário de voo, são mais de 3.000 questões. Piloto privado, quem quer seguir na área de piloto privado de avião, cálculos, fuso horário, operações angulares, navegação aérea, e também para piloto privado de helicóptero. São apostilas com mais de 1.500 questões para você matar, para você fixar o seu conhecimento. Porque não adianta. Conhecimento, você tem que praticar para você fixar. É igual você vai para uma academia. Você vai para a academia, se você não se exercitar, você não vai ter o corpo que você quer. Não adianta ficar em casa esperando que o seu corpo vá se definir, você vai ficar magro, você vai ficar forte, sem se exercitar. O estudo é a mesma coisa, não pode ser diferente. Você viu a matéria? Exercício, exercício, exercício e exercício. E não para, tem que continuar. Entendeu? Mas vamos ao que interessa. Hoje, nós vamos ver na aula, nossa quarta aula, nós veremos os limites de voos e de pousos que estão regulados pelos artigos 30 ao 34 da RPA. Vamos entender ainda esses limites pelo tipo de tripulação e pelo tipo de motorização das aeronaves. E, no final das contas, nós vamos ver quais são os fatores determinantes para haver esse estabelecimento de limites. Por que isso? Pode ter certeza que não é por acaso. Vamos lá. Limites de voos e de pousos. Os fatores determinantes para a fixação de limites de decolagens e pousos é decorrente de estudos e pesquisas científicas que embasaram a edição do anexo 19 da ICAO, que trata especificamente, esse anexo 19, do gerenciamento da fadiga humana e, por conseguinte, estabelece regras de gerenciamento, que é exatamente essas regras que foram recepcionadas pelo direito brasileiro, tá? E inseridos na RBAC 117. Bem, pessoal, como isso foi estabelecido? Da onde teve o ponto de partida? Como nós sabemos, a ICAO, ou OACI, tá? As regras estabelecidas nos anexos, elas são de cumprimento obrigatório, ok? Portanto, as regras que são estabelecidas nos anexos da ICAO, eles são obrigatórios. Os países contratantes, ou seja, os países que são membros, que são signatários da ICAO, eles são denominados contratantes. Então, os países contratantes, eles têm por obrigação, dentro de sua legislação nacional, legislação pátria, eles devem se adequar a essas normas. Existem flexibilizações, como nós já vimos lá na primeira aula, que alguns países podem adotar decorrente de especificidades locais, regionais, que é quando são emitidas notas especificando o porquê daquela não adoção daquele tipo de procedimento. Então, vamos lá. O anexo 19, ele trata, como já disse, da matéria de fadiga e gerenciamento da fadiga humana. No Brasil, logo após a edição desse anexo, foi formado um grupo de trabalho intersindical
que levou à elaboração de um relatório datado do ano de 2016 para embasar o modelo adequado, que acabou sendo o embrião da RBAC 117. Ou seja, uma série de fatores foram levados em consideração para estipular um manual da prevenção da fadiga do tripulante e, por conseguinte, evitar a ocorrência de desastres aéreos e incidentes aéreos. Esse grupo intersindical ele foi encabeçado pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas, teve participação da Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil, a ABRAPAC, teve participação da Associação dos Aeronautas, da GOL, participação da Associação dos Tripulantes, da TAM, e do Instituto de Física da USP. Portanto, vejam, toda a matéria que é disciplinada, né, nesses regulamentos de aviação, tá, eles não são do nada, eles não partem da cabeça de alguém que estava lá sentado e ficou pensando: como é que eu vou fazer para impor regras? Não sei, está muito chata a vida, acho que está tudo monótono, acho que eu vou estabelecer determinado tipo de regra. Não, não funciona assim. A legislação ela é embasada, ela é precedida de toda norma, tá? Seja ela complementar, ou seja ela uma norma ordinária, ela é precedida de estudos para ser aplicado na prática. Então, esse processo de monitoramento da fadiga de tripulação ele é permanente na aviação civil, na aviação, sobretudo na aviação regular. Dentro das empresas, das companhias, existem setores específicos para tratar desse tipo de matéria, desse tipo de questão, para monitorar a fadiga. Veja, as regras estabelecidas pelas companhias não são estabelecidas por acaso. Na verdade, essas regras são pautadas em estudos científicos e normativas das RPA, das RBAC, e, nesse caso específico, da RBAC 117. Portanto, essas regras que as empresas cobram, monitoram, devem ser seguidas não só pelo bem-estar do tripulante, mas também para evitar reflexos negativos na vida de todos os envolvidos nas operações aéreas. Ok? Vamos agora, dando prosseguimento à aula, propriamente dita, vamos ao artigo 30. Vamos lá. Denomina-se hora de voo ou tempo de voo o período compreendido desde o início do deslocamento da aeronave, quando se tratar de aeronave de asa fixa, ou seja, quando for avião, a hora de voo ela é contabilizada a partir do deslocamento da aeronave. E quando se tratar de asa rotativa, ou seja, de helicóptero, é da partida dos motores. Veja, quando se tratar de aeronave de asa fixa ou desde a partida dos motores, quando se tratar de aeronave de asa rotativa, até o momento em que, respectivamente, se imobiliza a aeronave ou se efetua o corte de motores ao término do voo. É o que chamamos de calço a calço. Então, esse é o caso que nós temos da contabilização da hora de voo. Mas a hora de voo não conta da hora que eu me apresento na empresa, na hora que eu bato ponto, boto meu dedinho lá, quando eu chego para me apresentar na empresa? Não. A hora de voo não é computada a partir daí. O artigo 30 é claro. A hora de voo ela é contabilizada a partir do momento que o avião se desloca, ok? Tirou o calço, o avião
se deslocou. O avião taxiou, decolou, voou, pousou, taxiou novamente, voltou para o gate e foi colocado novamente o calço na aeronave. Esse momento encerra a contagem da hora de voo. Quando você se apresenta para o trabalho, você dá início à sua jornada de trabalho. E quando você finaliza os seus voos, que estão previstos na sua escala, e você vai embora, né? Então, ali, você está dando fim à sua jornada de trabalho. Portanto, jornada de trabalho é o momento em que você se apresenta para iniciar suas atividades. E a hora de voo é o momento em que a aeronave se desloca e quando ela é imobilizada, quando ela retorna. Tirou o calço, contabiliza a hora de voo. Colocou o calço, imobilizou a aeronave, suspende a contagem da hora de voo. E no caso das aeronaves de asa rotativa, helicópteros, é contabilizado da partida e do corte dos motores. Entendido esse conceito? Vamos aqui para um exemplo para ficar mais claro para vocês. Vamos ilustrar o que isso quer dizer. Veja, esse é o momento da apresentação. Tá? A tripulação ela se apresenta às 7h30 da manhã. Deu início à jornada de trabalho. Compreendido? Vamos adiante. A tripulação foi lá, botou o dedinho, começou a contabilizar o tempo dela, da apresentação. É feito o briefing, né, pré-voo, e dali por diante a tripulação segue para a aeronave. O briefing também pode ser feito dentro da aeronave, mas na situação hipotética, o briefing aqui está sendo feito dentro do DO da companhia. Então, uma vez feita a apresentação, feito o briefing, segue para a aeronave. Dando início à hora de voo, temos o calço. Está vendo? Um trem de pouso e os calços ali amarelo, bonitinhos. Entendeu? Tirou o calço às 8h da manhã. A aeronave iniciou seu voo. Retornou, pousou, taxiou e colocou novamente os calços. Nessa ilustração, nós temos um voo das 8 da manhã às 4h da tarde. Veja, a apresentação do tripulante ela tem que se dar meia hora antes do voo. Então, nesse caso, a apresentação da tripulação foi às 7h30 da manhã e o voo iniciou às 8h. O voo terminou às 16h. Colocou o calço. Para de contabilizar o tempo de voo. E meia hora após a colocação dos calços, encerramento do voo, às 16h30, o funcionário, né, o tripulante, ele está liberado para iniciar o seu repouso. Portanto, temos aí o final de uma jornada de trabalho. Uma jornada ela pode implicar, como vamos ver mais à frente, em diversas pernas de voo, em diversos pousos, decolagens. Isso também tem efeito, nós vamos ver essa limitação. Mas, para efeito didático, para efeito de melhor entendimento e compreensão desse significado do cômputo da hora de voo, então, nós estamos usando essa ilustração. Ou seja, a apresentação dá início à jornada de trabalho. O início da hora de voo é startado da retirada dos calços. A aeronave voou, pousou, colocou o calço, encerrou a hora de voo. Encerrado o voo, encerrada a sua perna de voo, encerrada a sua escala daquele dia prevista, você vai para o repouso, dando fim à sua
jornada de trabalho. Tá bom? Vamos adiante. Aqui, então, nós temos, veja, a jornada de trabalho, que vai da apresentação até o repouso, o início do repouso, que é quando você é dispensado. E temos aqui em amarelo o início da computação da hora de voo. Calço a calço. Tivemos aqui, no caso, 8 horas de voo. Perfeito? E uma jornada de 9 horas. Vamos adiante. Limites de voos e de pousos na aviação regular em relação ao tipo de tripulação. Bem, por que eu coloquei aviação regular? Porque na aviação não regular existem outras regras, existem outros limites. Ok? Então, na aviação regular, que é o que é cobrado na prova da ANAC, é o que nós vamos ver agora. Artigo 31. Aos tripulantes de voo de cabine empregados no serviço aéreo definido do inciso 1º do artigo 5º serão assegurados os seguintes limites de hora de voo e de pousos em uma mesma jornada de trabalho. Veja, o artigo 1º, o inciso 1º do artigo 5º, ele trata da aviação regular. Ok? Está com dúvida? Dá uma visitada na lei, olha novamente lá, fixe esse entendimento, que o inciso 1º trata da aviação regular. Inciso 1º. 8 horas de voo e 4 pousos na hipótese de integrante de tripulação mínima ou simples. Inciso 2º. 11 horas de voo e 5 pousos na hipótese de integrante de tripulação composta. 14 horas de voo e 4 pousos na hipótese de integrante de tripulação de revezamento. 7 horas sem limite de pouso na hipótese de integrante de tripulação de helicópteros. E por que eu trago aqui essa também em relação aos helicópteros? Porque existem questões da ANAC que elas fazem uma afirmação. Elas falam, te induzem a falar que é correto afirmar que não existe limites de pousos e decolagens para integrantes de tripulação de helicópteros. Você, com base no que você sabe que existem esses limites, tá, em relação às aeronaves de asa fixa, o que você faz? Pum! Marca essa questão como verdadeira. Perdeu uma questão de bobeira, de mão beijada. Cada questão vale muito. Cada questão é muito importante. Sobretudo, aquelas fáceis, aquelas bem simples, conceituais, que exigem um pouquinho só de atenção do candidato na leitura do enunciado. Então, vamos aos limites de voo e de pousos. Continuando. Para ficar mais fácil a compreensão, fiz uma tabelinha. Calma, sincero. Isso, aí mesmo. Para melhor ilustrar, para melhor fixar o entendimento. Analisando essa tabela, você já tem uma facilidade em compreender que, em 3 casos, dos 4 casos, em 3 casos, o limite de pousos são 4. O único caso que o limite é 5 vai ser da tripulação composta. Ponto. Limite de pouso na tripulação mínima, 4. Limite de pousos na tripulação simples, 4. Limite de pouso, na de revezamento,
4. Na tripulação composta, 5. O único limite de pousos tá fixado em 5, ou seja, acima do número de 4 pousos, é na tripulação composta. Lembre-se, tripulação composta, 5 pousos. Demais tripulações, apenas 4. Ok? Então, aqui nós temos a jornada de trabalho de 9 horas, tanto na tripulação mínima quanto na tripulação simples, horas de voo 8, número de pousos 4. Tanto na tripulação simples quanto na tripulação mínima. Na tripulação composta, são 12 horas de jornada de trabalho e 11 horas de voo, limitadas a 5 pousos. E na tripulação de revezamento, temos uma jornada de trabalho de 16 horas, 14 horas de voo e 4 números de pousos. Ok? Vamos adiante. No caso de tripulação mínima e simples, elaborei para ilustrar uma escala de voo de um dia. Tá? Aqui nós temos, às 7h30 da manhã, a apresentação da tripulação, tá? Na sua base contratual, ou aonde foi determinado pelo empregador a sua apresentação. Às 7h30, a tripulação se apresenta. Às 8 horas, a tripulação decola, retira os calços e inicia o voo. Começamos aí a contabilidade do tempo de voo. Às 8 horas da manhã, quando retirou os calços. Aqui nós temos a origem, Serra Bravo Romeu e Juliette, que é o aeroporto Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro. O destino, Serra Bravo, Serra Papá, São Paulo, Santos Dumont. Veja, a aeronave inicia o voo às 8 horas, quando ela retira os calços, ela pousa, e às 9 horas da manhã é recolocado os calços na aeronave, encerrando o tempo de voo. Então, aqui nós temos 1 hora de voo nessa hipótese. Às 10 horas da manhã, essa mesma aeronave, com essa mesma tripulação, faz um voo para Curitiba. Partindo de Congonhas, às 10 horas da manhã, e pousando em Curitiba, às 11 horas da manhã. Vamos entender. 10 horas da partida e 11 horas do pouso, a gente contabiliza isso como sendo de colocação de calço e retirada de calço. Continuando no voo. Ao meio-dia, são retirados calços e é iniciado o voo em Curitiba, com destino a Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, os calços são colocados às 13 horas. Temos aí mais 1 hora de voo e até aqui 3 pousos. Às 14 horas, a aeronave decola, ou seja, retira os calços lá do Salgado Filho, que é no aeroporto de Porto Alegre. É retirado os calços da aeronave e inicia o tempo de voo. E ela voa direto, novamente, para o ponto de partida dela, que é o Santos Dumont, às 16 horas, que é quando são colocados novamente o calço. Então, aqui nós temos 2 horas de voo. Temos aqui um total de 5 horas de voo. Ok? Sim, 5 horas de voo. Quantos pousos? 4. Vamos voltar lá no nosso limite. Veja, na tripulação mínima, temos uma jornada de 9 horas e 8 horas de voo. Ué, mas o porquê, então, que com apenas 5 horas do tempo de voo foi encerrada a jornada de trabalho? Simples.
porque nós já fizemos 4 pousos. Então, o fator determinante, nesse caso, sempre vai ser o que vier primeiro. Fator limitante que vier primeiro. Qual é o primeiro fator limitante? Nesse caso, é o número de pousos. Esse é o primeiro fator limitante. O segundo fator limitante seria, nesse caso, o tempo de hora de voo. Porque nós fizemos 4 voos, tá? Fizemos 4 voos que totalizou 5 horas. Então, aqui nós temos 5 horas de voo e 9 horas de jornada de trabalho. Vejam só, a apresentação foi às 7h30 da manhã, e quando iniciou a jornada, e a jornada ela foi finalizada às 16h30, dentro das 9 horas de jornada de trabalho. Então, aqui nós temos o segundo fator, a jornada de trabalho. Se não fosse pelo fator número de pousos, teríamos uma limitação em razão da jornada de trabalho, que foi alcançada o limite de 9 horas. Lembre-se, preste atenção, estamos falando no caso de tripulação mínima ou simples. A regra é a mesma, o que muda são os números. Os números é que mudam. Esse quadro é meramente ilustrativo, para você ver na prática como isso funciona. Ok? Vamos adiante. Temos aqui o parágrafo 1º. O que diz o parágrafo 1º? O número de pousos, na hipótese do inciso 1 deste artigo, poderá ser aumentado em mais 1 a critério do empregador, acrescendo-se, nesse caso, 2 horas ao repouso que precede a jornada do tripulante. Veja, como nós já vimos em aulas anteriores, o parágrafo dos artigos sempre vem para determinar tipos de exceções ou dar algumas vedações e algumas permissões. Os parágrafos têm essa função, limitantes ou, para melhor descrever, criar as exceções que são permitidas. Nesse caso, vamos voltar à nossa tabela anterior. Naquele caso, se tivéssemos uma tripulação composta, poderíamos fazer uma escala na volta. Poderíamos fazer mais um pouso. Tá? Mas ela era uma tripulação simples. Nesse caso do parágrafo 1º, se o operador da aeronave quiser, para gerar uma maior rentabilidade naquela rota, naquele número de voo, naquela operação, o que o operador ele pode fazer? Na jornada, né, no repouso que antecede essa jornada, ele acrescenta 2 horas. Ou seja, se você tem 12 horas de repouso, por exemplo, você tem 12 horas de repouso, então, a empresa ela pode te conceder 2 horas a mais, ou seja, você vai ter 14 horas de repouso antes de iniciar a jornada. Nesse caso, por exemplo, naquela tabela que nós vimos anteriormente. Aquela tabela se aplica no caso de tripulação simples ou mínima, tá? E no repouso normal, no tempo normal de repouso. Se o repouso anterior àquela jornada tivesse sido acrescido 2 horas, então poderíamos fazer um pouso a mais. E gerar dependendo do tipo de voo, da quantidade de passageiros, gerar um melhor rendimento para a companhia. Vamos aqui adiante. Parágrafo 2º. Não obstante o previsto no parágrafo 1º,
Em caso de desvio para aeroporto de alternativa, será permitido o acréscimo de mais um pouso aos limites estabelecidos nos incisos 1, 2 e 3. Esse caso, quando há necessidade do pouso no aeroporto de alternativa, isso ocorre por questões alheias à vontade do operador aéreo, alheias à vontade do tripulante, alheias à vontade do comandante. Isso decorre por quê? Porque são questões de meteorologia, são questões do aeródromo estar fechado, pode decorrer de uma série de fatores. Então, nesse caso, até uma emergência a bordo pode empreender a necessidade de um pouso no aeroporto de alternativa. Então, nesse caso, você pode se acrescentar nessa rotina mais um pouso. Ou seja, se você havia uma previsão de 4 pousos e você teve que pousar no aeroporto de alternativa, não significa que você não vai poder continuar aquela programação de voo. Não é isso. Aqui o parágrafo 2º ele diz que você vai poder seguir com a sua programação de voo normal, mesmo havendo a hipótese do parágrafo 1º, que diz o quê? Que você pode acrescentar mais um pouso se você tiver um acréscimo de 2 horas na jornada, no tempo de repouso, imediatamente anterior ao início daquela jornada. Então, esse é o fato. Vamos à hipótese do parágrafo 3º. Os tripulantes que operam aeronaves convencionais e turbohélice poderão ter o limite de pousos estabelecido no inciso 1 deste artigo, aumentado em mais 2 pousos. Vamos lá. O que o parágrafo 3º está dizendo? Que aquela regra ela se aplica a aviões a jato. Tá? Os aviões convencionais ou turbohélice não se aplicam. Tá, mas... Ih, caramba! O que é avião convencional? O que é turbohélice? O que é jato? Meu Deus! Vamos lá. Existem algumas diferenças bem significativas na motorização das aeronaves convencionais. A aeronave convencional é movida a pistão. A aeronave a pistão ela tem um motor que aproveita a energia de expansão dos gases gerados pela queima da mistura do combustível junto com o ar no seu interior e acabam dando impulso à aeronave. Isso é uma aeronave convencional, tá? De motor a pistão. Temos aí os motores a reação. Os motores a reação podem ser turbohélice ou a jato. Os dois são a reação. O que difere de um para o outro é que no turbohélice existe uma hélice visível, acoplada no eixo, né? Que é responsável pela maior parte da tração gerada pelo grupo motopropulsor, pelo grupo de motores. Então, aeronaves a reação são turbohélices ou jato. Os jatos, como a gente sabe, tem motores turbofan, tá? Que é um ventiladorzinho, que ficam dentro do motor, são visíveis também, mas ficam dentro daquela carenagem do motor. Então, aquilo ali são os fãs do motor a jato. No turbohélice, temos a hélice exposta, visivelmente, igual, por exemplo, dos ATR. ATR é um exemplo de aeronave turbohélice. Então, quem opera nas aeronaves turbohélice ou de motor a pistão, aquele limite que nós vimos aqui, ele se altera acrescentando-se mais 2 pousos. Então, vamos lá.
Se vier na questão da ANAC, a hipótese de que, numa tripulação simples, tá, foi permitido 6 pousos. No caso da tripulação simples, foram permitidos 6 pousos. Se o questionamento vier no sentido de que está correto, houve uma ilegalidade, existe essa previsão, sim ou não, ou vier. No caso de uma aeronave turbohélice, foram realizados 6 pousos. Existe previsão para isso, sim ou não? A resposta vai ser sim. No caso de aeronave, a turbohélice e de motores a pistão, você acrescenta mais 2 pousos, independente do tipo de tripulação. Você acrescenta mais 2 pousos a esse limite. Aí nós temos uma série de questões fisiológicas, né? A questão da necessidade de uma maior pressurização nas aeronaves a jato, que elas podem voar em velocidades maiores, em altitudes mais altas. Então, existe uma série de fatores fisiológicos. Então, nesse caso, a lei, tá, também pautada em estudos científicos, ela fez essas exceções, que é a exceção do parágrafo 3º. Vamos ilustrar, para ficar melhor a visualização. A aeronave a jato, essa aeronave bonitinha, que nós estamos vendo aí. Turbohélice, nós temos o ATR-72, que é um exemplo de aeronave turbohélice. E do convencional é o famoso Cessna, o Cessninha aqui, quebrando a barreira do som. Incrível, né? Vamos adiante. Calma aí, gente. O Cessna não quebra a barreira do som, não, tá? Só para ficar bem entendido aí. Vai que vocês acham que quebra. Mas aqui, nesse caso, acho que ele quebrou a barreira do som, sim. Mas vamos adiante. Limites de voos e pousos na aviação não regular e nos serviços aéreos especiais. Vamos lá. Os limites que nós vimos lá são aplicados dentro da jornada. Sempre vai ter aplicação dentro da jornada de trabalho. Tudo que nós vimos até aqui diz respeito ao serviço aéreo regular, ou seja, aquele que é prestado pelas companhias aéreas, pelas operadoras aéreas. Aqui no artigo 32, embora eu não tenha visto nenhuma cobrança nas questões da ANAC, é importante para você, a título de conhecimento, a título de ampliar o teu conhecimento, é importante nós verificarmos os limites de voos e de pousos na aviação não regular e nos serviços aéreos especiais. Porque muitos, de repente, não vão seguir a carreira numa companhia aérea. Querem seguir carreira na aviação não regular. Querem ser pilotos de táxi aéreo. Querem trabalhar como na aviação agrícola. Então, esse é o caso da aplicação do artigo 32. Vamos adiante. Artigo 32. Aos tripulantes empregados nos serviços aéreos definidos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 5º, são assegurados os limites de horas de voo em uma mesma jornada de trabalho. Vamos lá. De 9 horas e 30 minutos de voo, na hipótese de tripulação mínima ou simples. 12 horas, na hipótese de integrante de tripulação composta. 16 horas de voo, na hipótese de integrante de tripulação de revezamento. E 8 horas de voo
na hipótese de integrante de tripulação de helicóptero. Isso aqui, como eu já disse, é mais a título de informação e enriquecimento. Tá? Porque o conhecimento é algo que ninguém tira de você. Podem tirar o teu dinheiro, podem tirar a tua mulher, podem tirar o teu marido, mas o teu conhecimento ninguém vai tirar. Podem tirar a tua liberdade, mas o teu conhecimento, o teu aprendizado ninguém tira. Então, conhecimento nunca é demais, assim como o dinheiro. Mas vamos dar um exemplo. As regras de voo. Vamos supor que a ANAC vem com alguma questão nesse sentido. As regras de jornada, voos e pousos, na aviação não regular, é a mesma que na aviação regular? Putz, você para. Caraca, não sei. Você está vendo aqui que não é a mesma regra. Não é a mesma regra. Então, você já sabe que a regra que nós vimos, até o artigo 31, é da aviação regular. Artigo 32, que trata dos serviços aéreos especiais, aviação não regular, a regra é diferente. A regra é diferente. Então, você tem que ter isso em mente. Como nós podemos, por exemplo, da importância de vermos essa norma do artigo 32, assim como todas que nós veremos aqui. Eu vejo muitos cursos aí só limitarem, por exemplo, o conteúdo naquilo específico que cobra na matéria. Mas aí inventa que alguém, como é a banca da FGV agora, que está formulando as questões da ANAC, aí inventa de alguém lá pegar e fazer uma alteração. Porque esse conteúdo ele está dentro do edital que é exigido. Só que não é aplicado. Muitas vezes isso aqui não é aplicado nas provas. Mas nada impede que possa ser. Nada impede que possa ser. Então, você, tripulante, você que quer ser membro de tripulação, você que quer ser aeronauta, você vai ver durante toda a sua carreira que você vai passar por constante treinamentos, preparação para situações adversas. Então, se ocorrer uma situação adversa, você tem que estar preparado. Aqui é a mesma coisa. Se vier uma questão que você se limitou a estudar pelaquela regrinha dos demais cursos, pelaquela regrinha das demais escolas, pelaquele scriptzinho decorado, você vai quebrar a tua cara. Se você não for alguém que busque um melhor aperfeiçoamento intelectual, um aperfeiçoamento profissional, você vai quebrar a tua cara. E não adianta falar que é falta de sorte. Não. É falta de preparo, é falta de dedicação, é falta de atenção. Então, conhecimento nunca é demais. O que nós buscamos aqui não é fazer o mesmo, não é mais do mesmo, não é repetir os scripts que todas as escolas de aviação te dão. Vamos além disso, vamos adiante. Todas essas questões que nós vemos hoje na ANAC são questões do antigo DAC. A ANAC ela foi criada em 2005. E, desde então, sempre as provas, os exames que são aplicados ainda são do antigo DAC. Mas isso está mudando. A banca da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que é quem está aplicando as provas, é ela que agora está responsável pela elaboração das questões.
Então, você está estudando hoje. Aí você se baseou na matéria daquele outro curso, daquele outro professor que falou que azul é azul, azul gaúcho, então rosa é rosa, verde é verde. E se alguém falar, e se eu for pela direita, o que acontece? Se eu pegar o caminho esquerdo, o que acontece? Você está habituado, você está aprendendo a ver o quê? Ah, me ensinaram que eu tenho que seguir esse caminho aqui, lá na frente eu dobro à direita. E, no máximo, o que pode acontecer é eu seguir reto. Porque eu, indo à direita ou indo reto, eu vou dar em tal lugar. Dá não. Voltando. Eu, seguindo à direita, eu indo reto, eu vou parar em tal lugar. Beleza. Então, você sabe que, se você pegar a direita e você pegar adiante, você aprendeu que você vai sair no mesmo lugar, ou você vai dar no mesmo lugar, determinado lugar. Aí é critério seu. Então, esses dois pontos. E se vier numa questão a seguinte, e se você pegar o caminho à esquerda, você vai dar aonde? Ou você vai parar aonde? Não sei. Não sei. Não vi isso. Porque o professor lá na escola que eu estava, ele só me falou sobre a regra da aviação não regular. Eu nem sabia que para tripulação de helicóptero a regra era diferente. Existiam regras para tripulação de helicóptero. Eu nem sabia disso. Caraca, eu nem sabia que na aviação não regular, na aviação táxi aérea, na aviação agrícola, as regras eram diferentes. Ou que haviam regras, eu não sabia. Pensei que as regras fossem as mesmas. Caraca, que droga! Aí está aqui você, se preparando, pelo aquele conteúdo básico, tá? E, no meio do caminho, na hora que tu vai fazer a tua prova, te tá com 2 ou 3 questões aí que você não viu. Da verdade, lascou, né? Então, esteja preparado, esteja pronto para todas as adversidades. Estude, forte, não se restrinja à mera apresentação. Vá além, busque mais, queira saber mais. Então, vamos agora ver a limitação de voos e pousos mensais e anuais por categoria de motor. Artigo 33. Aos tripulantes são assegurados os seguintes limites mensais e anuais de horas de voo. Veja, aqui o artigo 33, ele trata dos limites mensais e anuais. O artigo anterior, ele trata da jornada diária, da jornada do tempo, dos limites de voo, de pousos, ele trata dos limites diários. Aqui no artigo 33, ele trata dos limites mensais e anuais de horas de voo, e de acordo com a categoria de motorização das aeronaves. Vamos ver. É limitado a 80 horas de voo por mês e 800 horas por ano em aviões a jato. Inciso 2º. 85 horas de voo por mês e 850 horas por ano em aviões turbohélice. Inciso 3º. 100 horas de voo por mês e 960 horas por ano em aviões convencionais. No inciso 4º, nós vamos falar agora quando se trata de helicóptero, a limitação são de 90 horas de voo por mês e 930 horas por ano. Ou seja, aqui a limitação ela vem
através da limitação mensal e anual, de acordo com a motorização da aeronave. Tá? Vamos frisar bem. Aqui o artigo ele limita, tá? Existe uma limitação, existe uma variação dos limites de hora de voo de acordo com a categoria de motorização das aeronaves, o que não se confunde em forma alguma com os limites da jornada de trabalho. O limite semanal da jornada de trabalho são 44 horas e mensal 176 horas, independente do tipo de motor da aeronave, independente do tipo de tripulação que o aeronauta compõe. Nesse sentido, o que é importante frisar mais uma vez? Limite mensal de jornada de trabalho e o limite semanal, ele é fixo, ele é invariável, ele não se altera. Em hipótese alguma. Pode vir qualquer questão, dando a maior volta do mundo, com o maior enunciado possível, induzir que a jornada de trabalho do aeronauta ela pode sofrer variação de acordo com o tipo de motorização da aeronave. Se tiver qualquer questão nesse sentido, você sabe que não é verdade. A jornada de trabalho do aeronauta ela é fixa. Ela não muda. Não importa se ele está voando um Paulistinha ou se ele está voando um 777. A jornada de trabalho vai ser a mesma. Vai ser a mesma. Não muda. Vamos ao parágrafo 1º. Antes, vamos ver nesse quadro, mais um quadro, para tentar facilitar a visualização. Vamos lá. Jato. Limites de voo mensais, 80 horas. Por ano, 800 horas. Turbohélice, 85 horas. Por ano, 850 horas. E nos aviões convencionais, 100 horas por mês e 960 horas por ano. Agora sim, vamos ao parágrafo 1º. Quando os tripulantes operarem diferentes tipos de aeronaves, o limite inferior será respeitado. Bem, nesse caso, se a tripulação faz uma operação mista, tá? Determinada semana ou determinado dia, a tripulação voa um turbohélice, um ATR. E depois, durante o mês, ela voa um 737. Nesse caso, veja, temos aqui a diferença de um avião turbohélice para um avião a jato. Aí, o tripulante ele voa o ATR no período dentro daquele mês e voa o 737 também dentro daquele período. Então, nesse caso, vai prevalecer a regra mínima, que no caso do exemplo acima seria a do motor a jato, cuja limitação mensal é de 80 horas por mês e 800 horas por ano. Então isso vai servir para o período anual? Sim. Para o período mensal? Também. Também. Vai valer o que for menor, o que exigir o menor número de voos. É isso que o parágrafo 1º traz na sua locução. Parágrafo 2º. Os tripulantes de voo empregados nos serviços aéreos especializados, definidos no inciso 4 do caput do artigo 5º, quando em atividade de fomento ou proteção à agricultura,
poderão ter os limites previstos neste artigo estabelecidos em convenção ou em acordo coletivo de trabalho, desde que não ultrapasse os parâmetros de segurança determinados na regulamentação da Autoridade da Aviação Civil Brasileira, da ANAC. Os serviços de especialidade de fomento, proteção à agricultura pode ter esses limites alterados, tá? Desde que respeite os limites operacionais estabelecidos dentro da RBAC 117. Mas uma convenção coletiva estipulou um acordo entre trabalhador, entre o sindicato e os operadores aéreos, estabeleceu um limite maior de horas. Se esse limite maior não atender ao que está regulamentado na RBAC 117, a ANAC ela vai vetar. Portanto, não terá qualquer aplicação prática, porque a palavra final sempre vai ser da Autoridade de Aviação Civil, a ANAC, sempre. Vamos continuar. Limites de voos e de pousos na aviação regular. O trabalho realizado como tripulante extra a serviço será computado para os limites de jornada de trabalho diária, mensal e semanal, não sendo considerado para o cômputo dos limites de hora de voos diários, mensais e anuais previstos nos artigos 31, 32 e 33. Nesse caso, as horas do tripulante extra não serão consideradas para o cômputo de limite diário, mensal e anual. Não será. Não será considerado. Portanto, como nós vimos até aqui, podemos traçar, né, uma regra. É uma regra que tem que ficar clara, é uma regra conceitual, que tem que ficar clara na cabeça do tripulante, na cabeça do aeronauta. Sobretudo, para então, isso tem que ficar muito claro. Então, temos aqui o fator determinante dos limites da hora de voo. Os limites diários dependem do tipo de tripulação. Os limites mensais e anuais dependem do tipo de motor. Se vier alguma formulação de questão no sentido de que o limite anual ou mensal de voo é estabelecido de acordo com o tipo de tripulação? Não. Óbvio que não. O tipo de tripulação ele só tem efeito para limites diários. E dos tipos de motorização da aeronave, os requisitos são mensais e anuais. Portanto, fator limitante de hora de voo nos limites diários depende do tipo de tripulação. Mensal e anual depende apenas do tipo de motor da aeronave. Ok? Temos que fixar bem esse entendimento. Então, pessoal, finalizamos aqui, por hora, a nossa quarta aula da regulamentação da profissão do aeronauta.
Espero que vocês tenham compreendido, tá, esses conceitos, esses fatores determinantes, tá, da estipulação do limite de voo, do funcionamento da regra, da essência da formação desses limites. E, como eu disse, busquem, vão adiante, busquem o mais, para vocês terem o melhor rendimento possível na sua avaliação, na sua prova da ANAC. E não só para isso, como eu já disse desde a primeira aula, a RPA é a lei que vai te acompanhar por toda a sua carreira, do momento que você ingressa ao momento que você se aposenta. Então, vamos ficar com isso claro. Não basta estudar apenas na decoreba, apenas para passar na prova e acabou. Senão você vai ser uma pessoa morna. O morno não tem lugar. Não tem lugar para a pessoa morna. Ou você é bom ou você não é. É simples assim. O impossível somente é impossível para quem não tentou. Então, vamos lá. Se dediquem. Foquem no estudo. Tentem ler, estudar o conteúdo como se vocês estivessem lendo um manual de instruções para a sua profissão, para o seu trabalho. Tudo bem? Na próxima aula, nós veremos os limites da jornada de trabalho. Aqui nós vimos os limites de voo e de pouso. Na próxima aula, nós veremos os limites da jornada de trabalho. E espero vocês na próxima aula. Se você gostou, dá aquela curtida no vídeo, indique para um amigo. E se você não gostou, curta do mesmo jeito e indique para um inimigo. Pessoal, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. E detalhe, espero que, para vocês que querem a melhor fixação do conteúdo, faça o seguinte: malhem, estudem e pratiquem. Façam simulados. Tem vários simulados bons no mercado aí, mas tem o melhor de todos, que é daqui do Decolando na Banca. Vai lá, entra no site Decolando da Banca, adquira lá o teu simulado, as apostilas das outras disciplinas, tá? E assistiu a aula, vai lá e pratica, vai matando as questões. Ficou com dúvida? Deixa teu comentário ali embaixo, deixa a tua dúvida, que a gente vai esclarecer para você. Tá ok? Tripulação, grande abraço e até a próxima aula.